Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Olá, Paulo Sérgio, bem-vindo aqui então para a gente analisar a matriz de bordado que você desenvolveu e mandou para mim avaliar lá pela plataforma de estudos da eBordados Academy, onde você utilizou o software Wilcom Embroidery Studio para criar essa programação de bordado aqui. Software, inclusive, o qual eu recomendo e indico para todo mundo que trabalha com bordado computadorizado, tá? Nós não comercializamos, não é uma propaganda do software, mas de fato aquilo que é bom a gente tem que recomendar para todas as pessoas que trabalham com bordado computadorizado. Então vamos então aqui de maneira bem prática analisar essa matriz de bordado, que eu estou com o bordado na mão aqui. Se eu não disse, eu vou dizer, ficou show de bola, tá de parabéns. Vamos estudar aqui, cara. É um bordado que está com aproximadamente, certamente 16 centímetros, mais ou menos, de largura. Só observando que foi bordado exatamente conforme você me mandou, tá? O arquivo foi exatamente respeitado, ordem das cores, tamanho, para eu ter realmente uma visão geral do que recomendar para melhorar a qualidade do bordado. Eu não poderia mexer no arquivo antes de recomendar nada, porque estaria fugindo, né, daquilo que você criou oficialmente. Então ele está natural, do jeito que você criou, ele foi executado aqui pela máquina de bordado, tá? E eu posso observar aqui que o desenho está legal sim, mas tem alguns pontos de melhoria. Tem a parte do desencaixezinho que eu estou percebendo aqui, ó, tá vendo? Entre os dois preenchimentos aqui, os dois objetos em tatame, teve um desencaixezinho pequeno, mas teve. Aqui eu tenho presença de algumas pequenas falhas no tatame pretinho. Não estou dizendo que isso é um problema na programação, pode ser um problema também da operação do bordado na máquina, e eu vou avaliar o avesso para dizer se isso é um problema na programação ou se é um problema na hora de bordar em si. Se a regulagem de bobina da máquina, e aí para você que não tem experiência com isso, sim, a programação de bordado representa 70% de uma boa qualidade de um bordado. 30% eu atribuo à máquina de bordar em si. Suprimentos, materiais, regulagem de ponto, manutenção, lubrificação da máquina de bordar. É uma proporção bem menor, obviamente que a maior parte da responsabilidade de um bordado bem feito está na programação de bordado computadorizado. 70% sim da responsabilidade de um bordado bonito vem da programação. Mas beleza, vamos continuar aqui. Então tem esse desencaixezinho aqui, na parte aqui da boquinha dela, da Dory, né, que isso aqui é um desenho do Nemo, da família lá do Nemo, a Dory, já vi muito esse desenho. Quem tem filho pequeno, hoje eles não estão tão pequenos assim mais, né, porque já se passaram alguns anos, mas é muito bom. Eu vi esse filme, recomendo, é bom demais. Para quem tem criança, não necessariamente quem tem criança, porque até adulto vai gostar. Eu acho que adulto gosta mais do que criança ainda. Mas vamos lá. Tem essa partezinha branca aqui que eu tenho que olhar se é um defeitinho, se é uma linha branca que foi bordada. Me parece que não, me parece que foi um desencaixezinho entre os dois tatames. Da mesma forma que aconteceu aqui embaixo, possivelmente também aconteceu aqui. E a gente vai analisar isso junto daqui a pouquinho lá no software Wilcom Embroidery Studio para ver se realmente é um defeito, se é do bordado, o que a gente pode recomendar aí para você melhorar a qualidade do seu bordado, tá? Eu digo o seguinte, bordado bem feito é aqui, ó, tá? É no tecido, não é na tela do computador. Bordado bem feito só é avaliado realmente, de fato. Eu consigo analisar a matriz de bordado pela tela do computador pela experiência, né? Dado os anos que a gente trabalha com programação de bordado e com máquinas de bordar, a gente sabe o que vai acontecer, né, devido a essa experiência depois que executar o bordado. Mas para quem está aprendendo é bom realmente fazer a programação e bordar igual a gente fez aqui para poder encontrar defeitos e pontos de melhorias no bordado. Então eu preferi trazer essa amostra bordada para te mostrar, porque de repente analisando pelo computador somente não fica tão claro para você, tá? Então vamos lá, tá aqui esses pontozinhos que eu já levantei, que a gente vai lá olhar no computador para poder criar um entendimento sobre esses caras aqui. Esses encaixezinhos são pequenos, tá? São bem pequenos, levado em consideração que o bordado é bem grande, não é um erro grotesco, mas é uma coisa que me incomoda, né? Principalmente que o fundo do tecido é claro e o bordado é em cores contrastantes, né? Azul e preto, é muito contrastante ao claro do caqui aqui, que é o begezinho, então isso me incomoda bastante. Eu não gosto de deixar isso aqui, eu gosto de apurar os defeitos todos, para o bordado ficar lindão, perfeito, tá? Nos outros dois aqui, no Nemo e no pai do Nemo, né,
a gente tem uns contornos aqui em volta dessas manchinhas, dessas listras que ele tem aqui pelo corpo, né, do peixe, tem uns contorninhos em preto. E você preferiu, Paulo, trabalhar com ponto cheio nesses contornos, cara. Não ficou bom, por quê? Não é legal fazer um ponto cheio com alta densidade tão estreitinho quanto aconteceu aqui, tá? Porque a máquina sofre muito para bordar e quando ela sofre demais, acaba mascando ponto, escapa ponto, às vezes dá qualquer coisinha que exceder, qualquer emenda, qualquer dificuldade que porventura a máquina venha ter ao bordar esses objetos estreitinhos, ele causa um aspecto sujo, poluído para o bordado, como você pode observar aqui, ó, nessa emendazinha. Tá vendo? Não fica tão uniforme a espessura do contorno pretinho. Então, assim, tem várias razões pelas quais eu não gosto de trabalhar com contornos, nesse caso aqui, em ponto cheio. Por quê? Porque ele é muito estreito. Se você coloca muito largo, eu recomendo 1 milímetro normalmente, mas se você coloca uma espessura de um objeto desse, que é um contorno, tem que ser delicado aqui nesse caso, coloca com 1 milímetro de espessura, ele vai ficar grosseiro demais para a ocasião, né? Então não faz sentido eu recomendar isso aqui. Então nesse caso, possivelmente eu vou recomendar você substituir o ponto cheio desse contorno, tá? Trabalhar com um contorno em pesponto, e aí pode ser um corrido simples com dupla passada. Então você faz o pesponto, né, o corrido simples, de um ponto ao outro, e depois você duplica ele invertendo a posição de entrada e saída para você tendo ele indo e voltando. Depois eu posso te mostrar melhor no Wacom como a gente vai fazer isso. Apesar de que, possivelmente, você já viu isso no curso, não sei em que etapa do curso você está, qual é o seu progresso, mas é bem simples de fazer, beleza? Então vamos lá, eu vi que você colocou esse mesmo contorno, ele se aplica tanto no pai do Nemo e no Nemo também aqui, ó, tá vendo? No Nemo ainda fica pior ainda, porque como o peixe é menor, eu tenho um espaço menor, tanto nessa partezinha branca, consecutivamente o contorno também fica prejudicado com essa espessura, ou seja, muito fininho, a máquina tem dificuldade de bordar, e aí fica, enfim, não fica um aspecto muito legal. Aqui nessa parte aqui da nadadeira dele, ficou legal o ponto cheio, porque realmente tem espaço para trabalhar o ponto cheio, então não tem nada de errado aqui não. É mais nesses contorninhos que separa essas listrinhas brancas do corpinho dele, que foi bordado nesse tom de vermelho, não é bem a cor original desses personagens, mas tudo bem. Aqui a gente está só analisando o que melhorar na qualidade, não analisando cores, né? Então eu faria isso também, substituiria, além de rever esse detalhezinho, a gente também vai no Wacom ver essa questão, essa possibilidade de mudarmos os contornos aqui para um corrido simples. E basicamente é o que eu mudaria. Agora a gente vai analisar aqui, ó, se o bordado está pesado, possivelmente ele tem mais de 30 mil pontos, pelo que eu estou percebendo aqui do tamanho do bordado e pelo volume de pontos que ele tem, facilmente está passando dos 30 mil pontos. E o avesso, eu gosto de analisar, porque, por exemplo, se você colocar pontos muito densos, muitos objetos sobrepostos, é natural, principalmente aqui nos olhos, fica grosseiro o avesso, né? Então fica desconfortável, fica duro o bordado. Se bordar em materiais mais maleáveis, ele fica tão pesado a ponto dele pesar a malha e bodocar para frente, né? Então isso tem que ser observado. Isso só está acontecendo um pouquinho na boquinha do Nemo, aqui na boquinha do Nemo embaixo, está meio pesado, as pontinhas aqui, as laterais da boca dele está meio pesado, principalmente por conta de objetos muito pequenos com uma densidade alta de pontos, e ainda por sua vez o Wacom faz a amarração dos nós para o bordado não se desmanchar, e esses nós por sua vez criam um acúmulo de linha excessivo, que é natural no avesso do bordado. Só que esse excesso de ponto em objetos pequenos cria uma densidade bem desconfortável para o avesso do bordado. Então, nos olhos aqui do pai do Nemo também, e aqui na boquinha e nos olhos do Nemo. Basicamente, são esses elementos únicos aqui que ficou pesado. O resto está muito bom aqui ao toque. Tá? Eu consigo ver que a máquina está reguladinha sim, avaliando inclusive a presença da linha de bobina ocupando 1/3 do ponto cheio. Então, eu consigo entender que aqui não tem problema na execução do bordado, não. Foi utilizado 2 entretelas, na verdade uma entretela de rasgo fácil e uma camada de TNT, né? A entretela de rasgo fácil e o TNT estruturando o rasgo fácil dessa entretela aqui, dando suporte. Uma coisa dando suporte à outra. A entretela estruturando o tecido, né? Como é uma entretela de rasgo fácil, ela não suportaria, porque ela é fina, então ela não suportaria o trabalhar desse bordado na quantidade de pontos que a gente tem aqui, fazendo com que o desenho ficasse totalmente desencaixado e repuxasse muito o tecido.
Daí, por esse motivo, foi colocado um TNT para estruturar a entretela. E aí a gente teve uma qualidade do bordado dentro da possibilidade da programação, que a programação nos permitiu, a maior possível, tá? Então, beleza, agora a gente vai lá para a tela do Wilcon para a gente conseguir apurar todos esses detalhes que eu falei, para aí a gente tentar melhorar a qualidade do seu bordado, beleza? Então, vamos lá para a tela do Wilcon junto comigo, para a gente rever todos esses detalhes na tela do software. E aí, Paulo, vamos continuar aqui. Agora eu já estou aqui confortavelmente instalado na frente do Wilcon Embroidery Studio com o seu arquivo aberto. E aí eu estou olhando aqui, ele tem 32.929 pontos. Cara, ele tem uma cacetada de cores, hein? 34... Não é nem 34 cores, né? 34 sequências. E a gente vai tentar achar justificativa para isso. Eu acredito que você tenha feito cada peixe separado. Bom, beleza. É mais uma coisa para a gente descobrir, mas vamos focar naqueles pontos que eu encontrei lá no bordado, propriamente dito. Foi desencaixezinho da Dory, desencaixezinho aqui na guelra dela, na boquinha, não sei se o nome disso aqui é guerra, vamos chamar de nadadeira, né? Eu não entendo também de peixe, eu não entendo de água, eu não entendo de peixe. Eu entendo um pouquinho aí, depois dos 20 anos estudando essa parada de bordado, eu entendo um pouquinho isso. O peixe eu não entendo. Mas vamos lá. E também a parte do contorninho aqui das listras, tá? É o que a gente vai ver especificamente agora. Se a gente achar mais alguma coisa aqui que seja importante eu recomendar você ajustar, eu vou justificar, dar a razão pelo qual eu faria essas alterações, e aí você julga se faz sentido para você. Beleza? Então vamos lá, Paulo. Paulo Sérgio está comigo aqui para a gente fazer esse estudo, né, Paulo? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, Shift R, para a gente ver o desenho acontecendo na tela do computador, do jeito que ele vai acontecer e já aconteceu lá na máquina de bordar. Aí, ó, bordou um peixe inteiro, nem precisei ver a matriz para entender, tentar justificar essa quantidade de separação de cores absurdas que a gente viu ali, 34 separações. Mas foi por uma boa causa, tá? Eu entendo que muitas pessoas gostam de fazer isso, às vezes eu recomendo, dependendo do desenho. Nesse caso aqui, como o bordado tem muita quantidade de pontos, eu acho legal, né? Principalmente quando tem contorno. Nesse caso não tem tantos contornos assim, você tem só algumas delimitações ali nas listras, então não é tanto contorno, isso não é bem um contorno, né? Mas você, abre precedente para problemas, né? Problema no sentido de você resolve um problema na questão de desencaixe, porque os desenhos são feitos individualmente por completo, né? Então você resolve essa questão de desencaixe de contornos, de objetos, porque você está resolvendo cada um de uma vez. Então você estrutura o tecido para resolver aquele objeto aqui, aquele peixe, depois o segundo peixe, depois o terceiro. Então nesse aspecto isso é muito bom. Só que, né, e eu justifico por conta da quantidade de pontos que tem, a densidade é alta e tudo mais. Mas ele cria uma sequência de cores absurda, ou seja, quem tem uma máquina doméstica com uma máquina de monoagulha, que a gente chama garrei aqui, tá difícil de falar, hein? Então uma máquina monoagulha, que tem uma agulha só, a operadora ou o operador vai sofrer muito para bordar, porque ele vai bordar a primeira cor, branco, aí arranca a linha da máquina, coloca a cor laranja, borda laranja, aí depois vai o amarelo, o branco, o preto, o branco, laranja de novo, e aí o preto. Aí vamos para o próximo peixe, aí começa branco de novo, laranja, amarelo, e vai embora. Então assim, dá muito trabalho para quem tem uma máquina de uma agulha só. Porém, para quem tem uma máquina aí com 15 agulhas, esse trabalho também vai acontecer, porque 15 agulhas não é o suficiente para bordar 34 cores de uma só vez, a menos que você programe a máquina, né? Se a quantidade de cores que a gente tiver no desenho for suficiente, for dentro do limite de 15 cores, aí sim vai dar, porque aí você só vai comandar a máquina ali para que ela termine a agulha 3, faz a 5, depois da 5 faça 3 de novo e assim por diante. Então, de fato, quem tem uma máquina industrial não vai ter tanto problema com isso, mas quem tem uma máquina doméstica vai chorar para bordar esse desenho aqui. Mas enfim, dadas aí as devidas justificativas, né, a gente vai seguir aqui com o estudo. Vimos aqui o desenho trabalhar, conhecemos a estrutura da programação, tá legal, você criou uma estrutura individual para cada objeto, e eu vou desagrupar esses elementos aqui para poder enxergar exatamente o trabalhar da máquina. Venho aqui então, vamos desagrupar esses objetos aqui, vou desagrupar cada um deles. Eu posso fazer aqui pelo menu arranjar, desagrupar, ou dar um Ctrl U no teclado também para desagrupar os objetos. Uma vez desagrupados, a gente consegue selecionar cada pedaço do desenho, né? Cada elemento, né, do desenho a gente consegue estar selecionando. Isso vai ser importante para a gente analisar aqui a estrutura
da programação desse bordado. Primeira cor aqui, então, eu tenho essa estruturazinha que você deu. Eu gostei disso aqui, né? Porque cria uma estrutura, cria uma base para você fazer todos os demais pontos por cima. Ou seja, ele vai estruturar o tecido primeiro. Então você garante que toda aquela parte onde vai fazer toda a estrutura do primeiro peixe seja travado, trave o tecido, para na hora que receber os pontos não ficar repuxando e tal. Evita uma série de problemas de desencaixe. É por isso, inclusive, que esse desenho tão pesado assim, com uma quantidade de pontos tão significativa, não desencaixou tanto, desencaixou bem pouquinho ali, só na nadadeira ali e na boquinha, só, mais lugar nenhum. Tá? Então, assim, isso é dado porque você trabalhou com essa estrutura aqui. Mas ainda assim desencaixou e a gente vai estudar por quê. Pouco, mas desencaixou. Então a gente não pode passar por cima disso, não aceito passar despercebido. Por mais por menor que seja o defeito, é defeito, então tem que ser corrigido. Então vamos lá, então você fez essa estrutura, depois vem aplicando os pontos, isso é muito, muito bacana, porque aí ele fica garantido, como eu bem já disse. Beleza. Primeira coisa, então vamos direto aos pontos aqui. Dito isso, né? Conhecido e gostei aqui da sua iniciativa de criar essa estrutura para os 3 peixinhos. Agora a gente vai seguir com a solução dos problemas que eu encontrei. O primeiro deles foi aqui a parte da boquinha. E tá fácil, já identifiquei. A questão é que você usou uma estrutura inicial para fazer a dory, assim como os outros peixes. Então você bordou essa estrutura, que é sim um travamento que você usou para fazer depois os pontos por cima. Só que esse travamento, cara, sinceramente, ele ficou muito aquém de um travamento correto, tá? Por quê? Você usou, primeiro que você fez ele... Deixa eu ver aqui, você fez esse cara como, hein? Qual o ponto que você usou para fazer esse cara aqui? Deixa eu ver aqui. Você fez isso com... Cara, você usou um enchimento de motivo aqui, deixa eu ver. Aqui está apontando ponto corrido, né? Será que você fez isso aqui criando vários objetos individualmente? Cara, você fez isso mesmo. Não tem necessidade não, Paulo. Vou te mostrar uma forma bem fácil de você fazer esse objeto, tá? Você vai ter menos trabalho e vai economizar muito tempo aí no Wilcom para criar um objeto com um efeito semelhante e que vai realmente funcionar, porque esse aqui, ó, ele está com uma distância, tá, de estrutura aqui muito grande, ó, de 4, vamos ver esse aqui, ó, de 4 por 4, mais ou menos, até mais que 4, dá 4,48. Tá? Então eu não vou conseguir aproveitar esse objeto aqui não, mas eu vou pegar a silhueta dele e vou desenhar observando a silhueta, respeitando a mesma silhueta que você fez. Então vamos lá. Vou pegar aqui a ferramenta enchimento complexo, tá? Vou escolher qualquer cor aqui, só para poder criar o desenho mesmo. E vou usar aqui a ferramenta enchimento complexo para fazer essa base, ou seja, essa estrutura aqui, que vai ser um ponto suporte geral. Vou usar esse cara como base justamente para a gente... Aqui eu estou seguindo fielmente aqui a estrutura, porque eu não quero correr o risco de fazer o objeto por fora do desenho. Isso aqui possivelmente poderia passar... Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. É como eu disse, vamos fazer olhando para o desenho, que fica melhor. Não vou fazer olhando para o seu objeto não, porque pela forma que você usou ali, ficou alguns dentes, então vamos fazer aqui olhando para o objeto, que vai ficar mais garantido. Então vamos lá. Vamos refazer aquele objeto que você criou ali, que é aquela estrutura, que vai nos ajudar ali no questão do... Vai suavizar o desencaixe, né? Vai resolver todos os problemas de desencaixe. E isso pode parecer que não, mesmo que o desenho tenha desencaixado pouco, mesmo por conta mesmo que você tenha colocado uma quantidade significativa de pontos por conta da densidade que você trabalhou, ele não repuxou tanto, verdade? Verdade. Só que a gente tem que levar em consideração que esse tecido que a gente bordou, ele é um tecido firme, né? Ele não é um tecido tão maleável quanto a malha, por exemplo. Então, caso o seu cliente venha pedir para você bordar esse desenho no material mais maleável, aí esse ponto suporte, essa técnica que você usou de criar essa estrutura, ela vai se mostrar possivelmente ineficiente quando você trabalhar com um material mais maleável, tá? Ela não vai ser suficiente para travar o tecido, de modo que você consiga ter a qualidade igual você teve nessa amostra que nós fizemos aqui, por conta de que o tecido aqui acabou ajudando, tá? E aí eu estou te mostrando aqui como eu faria esse travamento. Eu gostei da iniciativa do travamento, tá? Deixando bem claro. Mas eu não gostei da forma que você modelou o objeto com ponto corrido. Primeiro porque você não tem
recurso para poder editar por dentro dele sem ter que editar manualmente cada linha daquela. E segundo que ela pode ficar ineficiente quando você faz ela quadrada, totalmente desorientada em relação ao ângulo do ponto oficial aqui, né? Então o certo é fazer da seguinte forma, ó, pega o enchimento, cria um enchimento complexo, pega o ponto tatame, aplica o ponto tatame, aumenta o valor aqui para, por exemplo, 3.0, tá? Que é o espaçamento, e depois aplica um ponto suporte, tatame inclusive, que aí ele vai inverter. Então eu tenho um ponto em tatame aplicado com espaçamento de 3 milímetros, com 4 milímetros de comprimento, tá? E depois nesse objeto eu aplico um ponto suporte, que ele vai aplicar um efeito contrário. E aí se a gente for fazer uma comparação desse objeto com o objeto que você criou, a gente pode perceber, olha, eu vou colocar lado a lado aqui para você observar, vou colocar ambos na cor rosa para você ver a diferença. Olha como esse que eu fiz, ele ficou com uns quadradinhos menores, ou seja, a quantidade de linhas passadas vai fazer com que a gente estruture melhor essa área que vai receber os pontos do bordado. Então, esse cara de baixo aqui, ele me tomou menos tempo para desenvolver e ele vai ser muito mais eficiente com relação ao aspecto do qual ele fora criado, que é travar o tecido para receber os pontos e não desencaixar. Beleza? Já esse aqui, ele não tem essa possibilidade. Esse aqui, por exemplo, se eu quiser mudar o ângulo dele, eu mudo. Né? Eu mudo a direção do ângulo. Ó. Posso mudar a direção do ângulo a qualquer momento. Tá? E uma vez que eu mudo a direção do ângulo do ponto principal, que é o de cima, o ponto suporte se movimenta junto. Então você pode mudar o ângulo de acordo com a angulação do ponto do peixe oficialmente, que é aquele ângulo azul, né? Aquele objeto azul que vai vir na sequência, que é esse cara aqui. Então colocou esse aqui, ó, vou botar os dois em visão aqui, ó. Esse aqui, o ângulo está nesse sentido. Então é importante que o ângulo do objeto qual você quer trabalhar seja contrário, tá? Seja contrário a esse ponto. Então o contrário daquele ângulo que eu mostrei do ponto azul seria esse aqui. Esse seria o contrário dele. Então essa é a ideia do ponto suporte. Então aqui ele vai travar mais do que esse objeto aqui. Esse objeto ele não te dá permissão de edição, a menos que você fique aqui, né, editando linha por linha. Aí quando você edita uma, você tem que trazer a outra. Cara, não dá. A iniciativa foi boa, mas eu recomendaria fazer essa substituição aí para você ter mais produtividade, ter flexibilidade depois para você editar o ponto, editar o ângulo, editar espaçamento. Por exemplo, aqui se eu quiser aumentar o espaçamento, eu quero colocar mais espaçado porque não precisa ser tão pequena assim a estrutura. Então você aumenta o espaçamento para 5 aqui, pode aumentar, por exemplo, vamos botar 4,5 em cima aqui, o comprimento a gente mantém, o ponto de suporte vamos colocar 4,5 também. Tá vendo? Então a gente pode movimentar o espaçamento entre essa estrutura aqui do ponto de suporte, tá? Beleza, então feito isso, você vai dar uma estrutura melhor para o bordado. E eu substituiria esse conceito aqui por esse que eu fiz, tá? Beleza, vamos seguir então. Eu vou deixar ele zoado assim mesmo, só vou colocar ele fora da... Vou colocar ele na ordem melhor aqui, só pra gente seguir aqui com o estudo. Eu não sei exatamente em qual momento que tá o que você havia... Aqui, ele tá aqui, ó. Vou colocar ele na mesma ordem. Aí eu vou apagar esse aqui que você fez, com todo respeito, obviamente, e vou substituir esse aqui pelo branco. Beleza, que inclusive pode ser a mesma cor do peixe, tá? Você não precisa fazer essa estrutura necessariamente na cor branca, não. Você quer ver como reduz uma cor na máquina, uma sequência de cor? Se o peixe, a parte mais predominante do peixe é azul, e você quer fazer essa estrutura, faça de azul também. Né? No caso aqui é bem que um lilás. Daí ele vai fazer esse objeto, ó, nessa cor azul, e depois vai fazer o tatame. Né? E ele vai ficar com esse aspecto aqui depois que bordar a primeira cor. E claro, as demais cores vão sobrepor e não vai ficar com esse aspecto tão esquisito aqui. É normal. Isso aqui é durante o processo de construção do bordado na máquina. Mas depois que bordar, ele vai ficar com esse aspecto final aqui. Tá? Então você fazendo isso, colocando o primeiro objeto na mesma cor, você vai ter economia de algumas sequências de cores aí. Por exemplo, esse primeiro peixinho aqui, ó, que você fez nessa cor, você poderia ter feito ele na cor 3. Então só de mudar aqui, ó, já poupou uma troca de cores na máquina. Ou seja, de 34 veio para 32. Então vai economizando, dá menos trabalho caso venha bordar numa máquina doméstica, e também na máquina industrial também vai aliviar trabalho, tá? Então considere isso daí que é importante. Bom, dito isso, isso vai ajudar, isso tudo que eu falei até aqui, da estrutura ali, de mudar o objeto, vai ajudar você a resolver melhor esse cantinho aqui que desencaixou lá na máquina de bordado.
Só que isso por si só não é muitas das vezes suficiente, porque a gente tem que trabalhar um recurso aqui no Wilcon chamado compensação de repuxo, sempre proporcional ao tamanho do objeto. Logo, se eu tenho um objeto muito grande, eu tenho que trabalhar valores maiores. Eu percebi que você trabalhou valores diferentes, né? No peixe você trabalhou compensação de repuxo de 0,40 e na boca 0,17. Só que eu aumentaria esse valor. Tá? No peixe eu consideraria aqui em torno de 0,65 milímetros, para ele alongar mais esse deslocamento do ponto. Isso para esse material que a gente está usando. Se você for bordar num material ainda mais maleável, pode ser que você tenha que trabalhar com 0,80. Beleza? Mas é uma questão de teste, ajuste, tem a questão da máquina, regulagem da máquina, tem uma série de variáveis nisso aí. Mas basicamente 0,65 vai resolver seu problema. E na boquinha eu trabalharia com 0,30 pelo menos. Você vai resolver, só de fazer isso aqui, esses 3 elementos, mudar a estrutura do tatame ali de ponto de suporte e mudar a compressão de repuxo, vai resolver seu problema, tá? Mas é claro, você vai fazer isso para o desenho num todo, vai estruturar os três desenhos, né, os 3 peixes com a mesma forma, e vai mudar a compressão de repuxo não somente de onde desencaixou, porque a gente não sabe, antes de bordar a gente não sabe onde vai desencaixar. Então isso é usado como garantia para não desencaixar. Você não vai ficar bordando toda a vida, para cada novo defeitinho que você achar, você vai lá e resolver. Não, resolve todos os elementos de uma vez. Mesmo que não tenha desencaixado, resolve. Porque na hora que for bordar no material mais maleável, não vai desencaixar, entendeu? Então a gente trabalha por segurança também com esses aspectos. Ponto de suporte e compressão de repuxo, a gente trabalha também por segurança. Precaução também, tá? Então, beleza, resolvido essa parte aqui. O mesmo vale para a nadadeira aqui, tá? Se você trabalhar com compressão de repuxo maior, você também vai resolver aquele desencaixezinho que deu aqui, tá? Nesses 2 aspectos, o problema para solucionar é de igual valor. Com relação aos peixinhos aqui, o que eu tinha dito em relação à espessura do contorno aqui, era que você fizesse um contorninho, e eu vou apagar esse daqui para te mostrar a diferença. Você poderia fazer um contorninho usando, aí no caso aqui eu posso usar o próprio objeto, tá? Posso usar, por exemplo, aqui uma ferramenta bem simples aqui para fazer isso, ó. Pode ser o contorno de deslocamento, pode ser o deslocamento simples. Vou usar o deslocamento simples aqui, com espaçamento de 0, número de deslocamento apenas 1, com corrido simples. Né? Criar deslocamentos para orifícios, aí eu mantenho e dou OK. E ele vai criar um contornozinho bem simples. Tá? Se eu quiser, eu posso duplicar o objeto dando um Ctrl D, ele vai duplicar o objeto, logo eu tenho 2 objetos, daí a espessura do contorno vai ficar um pouquinho mais grossinha, não vai ficar tão fininha quanto com uma passada só. E aí ele vai ficar com um aspecto mais leve, tá? Aqui na tela do computador não dá para ver tanto o efeito do ponto corrido assim, mas dá para perceber que ele vai ficar bem mais sutil, bem mais leve, a máquina vai bordar com mais facilidade, vai reduzir a quantidade de pontos, e nesse caso desse desenho, não é uma regra, mas no caso desse desenho vai melhorar muito o aspecto do contorno dessas listras em branco, especificamente, tá? Pode ser que em outro desenho, peça um outro tipo de contorno, aí o ponto cheio é mais adequado, enfim, cada desenho é sua realidade. Bom, e você vai fazer isso exatamente para essas 3 listras aqui de cada peixinho, né? O de baixo também. A Ida Dory não tem esses contorninhos, então não carece fazer alteração nesse sentido, não. Com relação aos olhinhos, você vai poder abrir um pouco mais o espaçamento, principalmente desses detalhezinhos. Tá vendo esses objetozinhos que são a parte dali vamos dizer, do detalhe do olho, né? Essa parte interna ali, a parte inferior, na verdade, do olho. Você trabalhou com um espaçamento de 0,38 num objeto que tem aproximadamente menos de 1 milímetro. Então, o que eu recomendo fazer? Aumenta um pouco a compensação de repuxo desses objetos para que eles fiquem mais grossinhos, tá? Não é uma questão de desencaixe, é só para poder usar a compensação de repuxo para aumentar um pouco a espessura do objeto nesse caso. Tira o ponto de suporte se tiver, como você não colocou, está ótimo. Porém, aumenta significativamente o espaçamento, talvez para 0,60, para você trazer leveza na quantidade de pontos, no volume de pontos. Haja vista que não é necessário, não pode trabalhar com muitos pontos, muita densidade em objetos pequenos. É o contrário. Quanto menor o objeto, trabalha com espaçamentos maiores. Quanto maior é a extensão, a distância entre o ponto A e B do ponto cheio, por exemplo, você trabalha com pontos com a densidade maior. Então, pontos mais alongados, densidade maior, o que significa, em números aqui, um espaçamento menor. Então, espaçamento é a mesma coisa que densidade. Quanto mais espaçamento eu tenho, ou seja, quanto maior é o valor, menos densidade vai ter no bordado.
E o contrário também acontece. Quanto menos espaçamento eu vou ter, quanto menos espaçamento eu colocar aqui no valor numérico, quanto menos espaçamento, no caso eu simulei e botei 0,30, não dei enter, mas simulei, você vai ter mais densidade. Então, quanto mais densidade, mais carregado de ponto o bordado vai ter. Beleza? Então, é isso que está fazendo o bordado ficar pesado no avesso. Quando eu coloco a mão lá, ele tá com aquele toquezinho meio duro, e a máquina, você percebe, quando a máquina está trabalhando, você percebe ela com dificuldade de bordar esses detalhezinhos com muitos pontos. De repente estraga o tecido, fica desconfortável, o bordado fica embodocado na camisa, enfim. Para boné, vai bem se bordado em máquina industrial, esse tipo de ponto, com muita densidade, porque é uma característica de bordado de boné, bordado de motoclube. Tá? Agora, partindo para essa linha infantil, camisa malharia, por exemplo, não é indicado esse excesso de pontos, não, essa densidade tão alta, não. Isso vale para esses objetos pequenos todinhos, tá vendo? Você pode aumentar o espaçamento de todos eles. Aí 50 eu acho até pouco, eu colocaria aqui, nesse caso, 0,65. Tira o ponto de suporte se tiver e aumenta o espaçamento. Tá? Vai resolver bastante essa questão ali. E isso vale também para esses detalhezinhos da boca aqui. Tá? Esses detalhezinhos da boca, todos eles aqui, ó, esses objetos muito pequenininhos, um dentro do outro aqui, ó, é interessante você aumentar o espaçamento de todos eles, para que eles fiquem mais leves ao bordar, vai ficar com o mesmo aspecto visual, a máquina vai bordar mais fácil, vai economizar pontos na hora de bordar, vai ser mais rápido, enfim, só traz benefícios, tá? E faria isso tanto no Pai do Nemo quanto no Nemo também, porque a densidade do ponto certamente está semelhante. Deixa eu olhar aqui para conferir. Exatamente, ó, objeto bem estreitinho. Esse aqui você não trabalhou com espaçamento manual, você trabalhou com 80%, o que também vai acarretar nessa quantidade de pontos exagerada para esse objeto tão pequeno. Então você pode sim trabalhar com espaçamento automático, porém trabalha com valores maiores aqui, na casa aí dos 120%, 130%. Vai trazer leveza, vai fazer com que o bordado tenha mais valor agregado. Beleza, então, Paulo Sérgio, eu acredito que são essas as alterações que eu encontrei que fizeram sentido para mim sugerir para você. Eu espero que você goste, né? Se porventura você vir fazer essas alterações, bordar e quiser mais alguma orientação, se você gostar do resultado, lembra de publicar a amostra, né? Fazer uma foto ali do bordado, depois que você corrigir, fazer essas alterações, coloca lá na comunidade do Will com Experience para os demais alunos conseguirem perceber o quanto você evoluiu nesse trabalho aí. Beleza? Então ficamos combinados assim, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo então numa próxima análise. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!